Fala galera, estamos de volta. Acho que hoje é a nossa última entrevista desse período. O podcast da Gênios volta logo mais às 14 horas. E aí nós deixamos a cereja do bolo para o final do período. Ô, louco. Ô, louco! Responsa, hein? Quem que é essa cereja? É, a cereja do bolo. Quem é? Onde? E, André, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Cara, tudo você bem? sabe que a gente começou aqui há umas 8 horas. Acho que seu nome foi citado umas 2 vezes, desde as 8 até agora. Porra! Em entrevistas diferentes. Sensual é famoso. E de forma positiva, o que é melhor. Ó, Né? Fique tranquilo que ninguém falou mal de você. ô, louco. Mas depois eu te explico. Professor André, do Instituto Federal, fazendo parte da arena de robótica, né? Isso, na Genius Combat, com a parte da batalha de robôs. Da batalha de robôs. Isso, ficou ao cargo do Gajak, né, cuidar da Genius Combat. Eu liderei ali a parte da batalha de robôs e o professor Eber está liderando a parte do seguidor de linha, tanto Pro quanto Júnior, que ocorrem na parte da parte da tarde. Muito bom. Bom, Gajak, a gente já falou algumas vezes aqui ao longo desse período e desde ontem, né, que é o Garage Jacarezinho, onde acontece toda a fomentação da cultura maker Isso. aqui pelo IFPR, que isso tem se propagado na região de diversas formas, dentro das escolas, mais recentemente um projeto chamado NP Maker, né? Nasce também desse conceito, dessa cultura. A cultura maker, a cultura da robótica, a cultura do fazer com as mãos e buscar resultados, está crescendo? É só a gente olhar aqui, né? Nós temos aí, ano passado, não tivemos tantos competidores. Esse ano, nós já tivemos várias batalhas. Seguidor de linha da parte Pro veio aí com 14, 15 participantes, o que é bastante pro seguidor de linha. Antes, porém, eu vou incluir o Jonathan na conversa, porque Pode ele ser. começou a falar, você esteve. Só me intrometi aqui. Desculpa, Jonathan. Sem problema. Jonathan, você é estudante do Instituto Federal, né? No Instituto Estudante Federal, faço engenharia de controle e automação lá. Também sou membro do Gajak. Estou participando aqui meio que narrador barra juiz, tanto da parte do Combat com o André, tanto da parte do seguidor de linha com o Weber. Então estou de manhã e tarde na parte da robótica lá. Legal. Depois eu queria falar com você dessa sua experiência, não só como Beleza. estudante, né? Mas dentro desse processo que você está construindo dentro da sua formação, que não é só da engenharia, Sim. mas outras possibilidades. Beleza. Eu queria perguntar para o André que esse crescimento exponencial das participações de ontem que eu falo do ano passado, com as participações do agora, se dá em virtude dos resultados dessa cultura que está quente dentro do Instituto Federal? Com certeza, porque nós viemos ao longo do ano fazendo várias oficinas, formando melhor, né, os professores, que muitos ali não tinham uma formação técnica necessária para trabalhar com esses tipos de kits, né, com kits de robótica. A gente pode mostrar também em outros resultados o NP Maker, né, que é a competição Maker ali que está tendo, que essa sim o Gajak participa, né, o Jonas também é participante, acho que ele se esqueceu disso aí devido ao número de atividades que ele está fazendo. Nós não nos envolvemos na organização desse, mas sim só competindo. E de forma igual com todos os outros competidores da rede estadual. Então a gente vê que nós temos a robótica crescendo, nós temos as atividades Maker, né, por meio do projeto NP Maker, da competição NP Maker. Nós tivemos nos NREs, né, principalmente de Jacarezinho, o Agrinho, que teve uma explosão de projetos. Então a gente vê que esse trabalho que o Instituto Federal, o SRI, o SEBRAE, a UEMP e os núcleos regionais estão fazendo, de fato estão impactando na vida dos estudantes. E isso vai levar a um estudante com maior iniciativa, um estudante que pode ser um empreendedor, um estudante que pode ser um inovador, que pode ser. Entendeu? Sim. Essa é a nossa função, dar mais uma alternativa para a formação do estudante. André, algumas entrevistas ao longo dessa manhã e de ontem, elas apontam para um caminho muito bacana. E aqui eu abro aspas de um pai de estudante que esteve aqui, de estudantes que estiveram aqui. Eu acabei de entrevistar 2 estudantes. Perguntei para a Milena, que é de Bandeirantes, salvo engano. O que você quer ser na sua graduação? O que você busca depois do ensino médio? Eu gostaria de ir para o lado da psicologia. E você relaciona uma coisa com a outra, do que você está fazendo dentro do NP Maker e tudo. Relaciona. O outro menino do lado quer trabalhar, quer fazer graduação na área de agronomia. Está relacionando.
as pessoas estão fazendo relações dentro dessa cultura. O que é mágico, meu amigo. É mágico isso. A cultura empreendedora, a cultura maker, essa inovação, ela está em todas as áreas, ela é totalmente multidisciplinar. Nós temos a parte técnica da construção de uma ideia, que vai pertencer necessariamente a uma determinada área. Mas o conceito por trás dessa ideia é o que nós estamos fazendo no Gajac. No Gajac nós já tivemos projeto de artes, nós já tivemos projeto de inclusão, nós já tivemos projeto de robótica. O Gajac não faz só robótica. O Gajac, ele é um instrumento para a gente implementar ideias de diversas áreas. E é por isso que psicologia tem a ver. Nós temos o caso do Jonatas aqui. Ele é estudante de engenharia, mas ele trabalha com outros estudantes que são, sei lá, de alimentos. Diferentes áreas. Ele tem que aprender a lidar. Ele tem que aprender a correlacionar com a pessoa, desenvolver outras capacidades, comunicação, de iniciativa, de aproximação, ouvir, trabalhar em grupo. Empatia. Empatia. É por isso que o Gajac, o NP Maker, ele é importante. Porque ele busca trazer todo mundo para esse novo aprendizado que hoje está muito relacionado nas carreiras. Ninguém quer só o cara técnico. Você precisa ter inteligência emocional. A inteligência emocional ela começa a ser formada nesse tipo de ação, em trabalho em grupo, em trabalho que você sai do seu nicho ali e vê o do outro, a empatia. Então as empresas, o mercado, né? É chato falar isso, mas o mercado está procurando. O mercado está procurando isso. Muito bom. Desliga esse celular aí, Jonas. Interferência externa. Meu querido, o professor André coloca de uma forma muito bem colocada as diferentes possibilidades. Sim. E oportunidades. E aí eu faço uma pergunta muito direta para você, Jonathan. Você fez o seu ensino médio e escolhe uma graduação. A engenharia, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, do Instituto Federal. Eu sei que todas as instituições de ensino que ofertam uma engenharia, uma graduação, têm o seu mérito. Mas a engenharia no Instituto Federal está te surpreendendo? Era isso que você esperava de uma engenharia? Para falar a verdade, está me surpreendendo muito, sabe? Por quê? Eu, pela criação dentro de escolas que eu tive, eu sou acostumado a um contato mais aluno-professor. As escolas que eu passei era algo mais frio, sabe? Não existia um grande contato, uma troca de informações. Mais institucional, né? Isso. E entrando no Instituto, eu acho que não só pela engenharia no Instituto, mas o Instituto num todo tem muito mais contatos, proximidade entre professor. Durante a época que eu estudei ensino médio, eu nunca tive esse contato com o professor, sabe? Contato com a equipe, falar com as pessoas, sabe? Poder ser tratado como gente também, e não só o aluninho que eles estão cuidando. Sabe? Sim. Algo inferior, né? Isso. E eu vou falar uma coisa para você, acho que você vai gostar. Você não sabe, o André não sabe. Eu estava filmando ontem, fazendo algumas produções de caráter particular, e num grupo de estudantes, eles estavam se referindo a vocês dois como professores ali. Né? Olha que bacana, você como estudante ali, auxiliando, participando, construindo o seu conhecimento junto com professores, também sendo visto como professor, o que é muito legal. Sim. Porque a galera vê na referência de quem sabe, de quem está conduzindo, de quem está ensinando, a pessoa do professor. Né? E eu acho lindo e maravilhoso. Eu acho que é algo que você, Jonathan, deveria se orgulhar muito, e para nós do Instituto Federal, isso é motivo de muito orgulho de um estudante ser confundido com um professor. Isso acaba coroando o nosso trabalho. Né? O próprio NP Maker, né? Quando eles foram nos NRS com professores, eles se tornaram professores, né? Passando os conhecimentos ali, ajudando ali. Então, a gente quer assumir ali uma boa parte do auxílio aos outros professores que precisavam de ajuda e tal. E é gratificante. Às vezes dá aquela confundida se é que eu sou muito acabado, ou é carinha de professor mesmo, dá uma dúvida, mas acredito que mas isso bem. É a visibilidade do que a gente vê no que você coloca ali, o seu conhecimento, a sua condução. Isso vai fazer diferença? Isso pode reconfigurar suas ideias de futuro? Eu pergunto como estudante, porque quando o estudante, André, ele entra na engenharia, ele se projeta na carreira de alguma forma, no imaginário dele, né? De um chão de fábrica, sendo um construtor de algo grande. Esse processo que você está fazendo no Instituto pode reconfigurar suas ideias de futuro? Pode e já reconfigurou, para falar a verdade. Eu, quando entrei na engenharia, eu sempre fui meio na ideia de trabalhar com projetos em fábrica mesmo, como você disse, chão de fábrica, fazer projetos de automação e tudo mais.
Mas a partir do ano passado que eu entrei no GAJAC e comecei a trabalhar mais nessa área científica, eu desenvolvi um grande gosto pela área de iniciação científica, sabe? E tanto pelos projetos em que eu participo, ensino alguém e tudo mais, também criei uma paixão pela área de ensinar, sabe? Então, a área de iniciação científica, de realmente investir num laboratório ali, coisa do tipo, me parece ser o que eu mais quero agora pro meu futuro, ao invés de trabalhar em fábrica, sabe? Então, Veja que esse tipo de formação, né, o que a Geniuscom vem fazendo, que o movimento do SRI, do Sebrae vem fazendo, faz com que esse estudante que entra numa engenharia, que muitas vezes você chega na sala de aula e fala, o que você quer ser depois daqui? O cara, eu quero um bom emprego, eu quero ser um engenheiro e ter um bom emprego. Quero ganhar dinheiro. Hoje não. Hoje o cara tem o direito de ter um bom emprego, ele tem essa possibilidade, mas ele tem a possibilidade de ser um empreendedor, um pesquisador. Ele vai... Ele pensa em outras possibilidades de realizações que não só o material pelo dinheiro. Né? Nós abrimos o leque para eles. Exato. Entendeu? André, chupa essa, porque eu acho que o que ele falou ali é mérito de vocês, professores da área. Eu particularmente fico muito emocionado quando eu ouço isso, muito. E eu imagino a sensação de um professor como o André e como tantos outros do eixo lá do Instituto perceber o quanto vocês têm essa responsabilidade no que se refere a mudar a trajetória de vida de sujeitos como o Jonathan, que é visto como professor, que está se reprojetando como uma pessoa em uma outra área. Cara, isso é sensacional. O GAJAC, eu vou falar pessoalmente, é um orgulho, de fato é um orgulho. Ver como eles trabalham é assim, uma coisa fantástica, entendeu? O pessoal os confunde como professor porque eles têm uma posição profissional. Exatamente. Eles têm confiança no que eles estão fazendo, porque eles atuam de forma impecável. A gente, lógico, a gente tem atritos ali que a gente tem que chamar atenção, mas assim, sempre é sensacional trabalhar com essa equipe. É uma equipe grande, o trabalho muitas vezes é árduo, cansa mesmo, mas é muito, 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 muito gratificante. Tem dia que você fala assim, nossa, eu não aguento mais do que lá. Imagino, cara. Porque é muito beber uma letrinha na tela já começa a dar um desespero. O mês de setembro é um mês pesado, porque tem muitos eventos, mas é no evento que a gente fala, cara, nós estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo as coisas. E assim, é importante colocar que o GAJAC, hoje eu coordeno, né? Mas o GAJAC ele é feito por várias pessoas, não só estudantes, também professores. Nós temos professores não só do eixo de controle, nós temos professores fora do eixo de controle. O legal do GAJAC, e é o legal também que o pessoal faz com o SRI, o Sebrae, dá espaço para outros protagonistas. Eles serem protagonistas. A gente tem que dar esse espaço para eles brilharem, para eles mostrarem a capacidade deles. Então, só a gente brilhar não leva a nada. Nós temos que colocar... Eles são a razão nossa do Instituto Federal. O Instituto Federal, eu já falei para você, ele tem a capacidade de transformar pessoas. A rede federal ela tem que transformar a vida dos estudantes. Eu fui filho da rede federal. A rede federal, para mim, transformou minha vida. E eu quero que o que a rede federal fez para mim, eu quero que faça muito mais para eles. Porque hoje eu sou protagonista, né, dessa rede, estou junto nessa rede e quero fazer ainda mais por eles. E essa ideia que você perguntou para mim sobre mudar o futuro, né? Eu acho que é bem a mesma ideia que o André teve, que ele acabou de falar, de repassar. A minha ideia também é um pouco disso, poder repassar para frente, sabe? Porque é uma oportunidade dessa que molda a pessoa e tudo que ela planeja. Eu acho que é importante todo mundo ter essa chance, sabe? Infelizmente não acontece para todo mundo, né? Então, quanto mais puder passar para frente, acho melhor. Muito bom. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu sei que eu estou praticamente segurando vocês aqui porque o pau tá moendo lá, né? Jonathan, aluno / professor. Muito obrigado pela sua participação. Sucesso. Eu que agradeço. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, porque eu acho que você representa muito bem a nossa instituição. Obrigado. Eu acabei de falar com o diretor da instituição, o professor Rodolfo, e que juntos a gente vai construindo o perfil do que é a nossa meta como estudante. E você preenche muito bem esses nossos objetivos como servidores da área da educação. Então, muito obrigado por escolher a nossa instituição para mudar o seu futuro. E, professor André, né? Sem palavras. Obrigado, professor André. Eu agradeço muito aos companheiros de trabalho, aos nossos estudantes, porque nós temos plena confiança neles. Entendeu? Então,
eles são a razão do Gajac estar funcionando. Nós estamos trabalhando de fato ao SRI, ao Sebrae, os núcleos regionais, ao EMP, que compraram conosco essa ideia maluca. Se perguntar para o Gajac, não sei, mas estamos lá trabalhando. E tem um monte de gente caminhando junto. Isso, vai. Quem quiser, vem. Vem. Muito bom. Gente, eu volto, então, depois do almoço. A gente vai bater uma boia agora, uma marmita. Um gordurão. Um gordurão. Né? E depois o Renato volta com a segunda edição do nosso Gênios Cast aqui pela Gênios Com. Eu volto amanhã a partir das 8 com mais entrevistas. Um abraço, sucesso. Segue o Gajac, @Gajac, no Instagram. Garagem do Jacarezinho.